É isso aí, galera. Chegou aqui um dos celulares mais vendidos nesse ano de 2025. Um dos celulares que mais repercutiu e ganhou uma baita fama tanto aqui no Brasil como no mundo todo. Um celular que tem sido considerado a melhor opção pelo que ele está custando hoje. Esse aqui na minha mão é o Galaxy A56. E vem cá, porque nesse vídeo eu vou te responder. Será que realmente vale a pena comprar esse celular? Será que ele faz jus ao preço que ele está custando hoje? Qual é a finalidade dele? Tudo isso agora e fica até o fim porque eu vou te mostrar e te dar um resumo se vale a pena no final do vídeo. Eu comprei o Galaxy A56 novinho no Mercado Livre, então a gente vai fazer um unboxing rapidamente juntos. Vamos deslacrar essa belezinha aqui, tirar o lacre de cima, logo depois tirar o lacre de baixo e pelo jeito o conteúdo daqui de dentro tá bem legal, a caixa tá um pouco mais larga que normalmente é e vamos tirar aqui a tampa. Logo de cara a gente percebe algumas especificações do celular, como o IP67, as câmeras que tem a qualidade bem legal e também a bateria, o carregamento, mas calma que ao longo do vídeo a gente vai detalhar cada um desses pontos e fazer uns testes, porque o celular não tem que ser só bom na teoria. Ele tem que fazer o nosso dinheiro valer a pena na prática. E antes da gente tirar o lacre, vamos dar uma analisada no que vem a mais aqui. Temos um carregador Fast Charge de 45 watts, que é um salto enorme, porque o A55, que é o antecessor desse aqui, carregava com 25 watts, então um ponto mais que positivo. Também temos um cabo com entrada USB-C e, claro, os manuais com a chavinha para abrir os slots. Esse aqui é o Galaxy A56 em toda a sua beleza. Tá, agora me conta aí o que vocês acharam do A56, porque eu realmente achei um celular muito bonito e um dos maiores destaques que eu diria que existe aqui é a moldura para as câmeras aqui na traseira. Se a gente abrir uma foto aqui e comparar o A56 com o A55, vamos perceber que as diferenças não são tão gritantes, mas estão concentradas principalmente nessa parte das lentes. A lente do A56 eu achei que traz uma sofisticação a mais para o celular, mas de nenhuma forma eu acho que um celular sem moldura nas câmeras também é feio. Antes da gente ver o que vem nele e o quão potente ele é, a gente precisa elogiar a estética como um todo. Afinal, mesmo que a linha A seja uma linha de celulares intermediários que não competem diretamente com os da linha Z ou S, por exemplo, a Samsung conseguiu estruturar esse celular de uma maneira incrível. Eu peguei a minha versão em preto, que é a cor mais básica, mas quando você for escolher o seu, você pode optar por um branco, por um rosa ou por um verde, que na minha visão ficou sensacional também. Sério, que cor bonita é esse verde mais claro. E bom, a traseira tem apenas isso. Nas laterais aqui do dispositivo temos o botão de volume e logo embaixo o botão Power. Na parte de baixo teremos a entrada USB-C, uma saída de áudio estéreo, mas claro que o som não sai apenas por aqui, sendo que temos uma saída de som também na parte de cima que fica escondidinha, na qual evita a entrada de poeira e outras partículas aqui no longo prazo, evita danificar o aparelho também. E falando um pouco mais sobre esse áudio aqui, ele está muito clean, pelo que eu estou vendo aqui, ele conta com Dolby Atmos que está disponível para nós ativarmos e termos uma experiência mais imersiva, né? É isso que a Samsung promete e eu vou testar isso durante algumas semanas e depois eu conto para vocês. Na parte de baixo, a gente também encontra a entrada para colocar os chips e eu quero abrir aqui junto com vocês para a gente ver se ele tem ou não um slot para armazenamento extra. E não, galera, ele não conta com slot para armazenamento extra, ele conta apenas com slots para colocar os dois chips ao mesmo tempo. Sinceramente, seria muito bom se tivesse o slot, mas as versões que você encontra dele não possuem pouco armazenamento. Na verdade, o mínimo é 128 GB, que para mim é pouco armazenamento, mas depende do seu uso também. E o máximo é 256, que já é armazenamento pra caramba. Se você não for jogar 30 jogos pesados, editar vídeo numa resolução absurda, tenho certeza que esse celular vai dar conta nessa versão de 256 GB, hein? Bom, já ligamos ele aqui e além dessa boa memória, ele conta com 5G e o programa de cadastramento de cartão, o famoso NFC, que vamos concordar facilita pra caramba a vida. Eu, por exemplo, mal saio de casa com a carteira porque tudo que eu preciso fica aqui no celular. E como eu vou pegar para testar o A56 nas próximas semanas, eu tenho certeza que eu vou usar bastante o NFC dele. E só para não passar batido, para usar o NFC, a gente tem que puxar de baixo para cima aqui na tela inicial. Assim, a carteira vai abrir e o celular vai pedir a senha de novo só por segurança. Como a gente já comentou que ele possui, o IP67 é a proteção que acompanha o A56 e eu vou falar para vocês. Talvez ele não tenha o mesmo nível de proteção que o IP68, que é calculado pelo diâmetro máximo que a proteção consegue barrar, mas mesmo assim ele me surpreendeu bastante. Editor, coloca o vídeo aí da gente lavando o celular em água corrente e não é apenas isso, ele também aguenta até 1 metro debaixo d'água e no máximo
30 minutos. Então é sim uma proteção muito boa. Assim que a gente liga o smartphone, ele mostra algumas dicas que serão bem úteis no uso dele. Primeiramente, o Galaxy AI, que é uma tecnologia que muita marca está colocando ultimamente, que permite que você personalize o estilo de aplicativo do widget, aumente o tamanho das pastas, o no-bar e mais um monte de ajustes que a gente pode aplicar. Antes da gente ver na prática, uma coisa muito legal que o A56 faz é agrupar fotos, vídeos de uma viagem que você faz e transformar em um vídeo só, com algumas transições mais fluidas. Fica bem legal isso aqui. Ele possui um sistema operacional UI 7 e Android 15, então ele está muito bem atualizado e logo na tela inicial a gente consegue perceber isso. Todos esses novos ícones, temos também a nova central de controle, sendo que se a gente puxar para baixo, a gente vê aqui as notificações, mas se a gente arrastar para o lado direito, a gente tem os controles de funções básicas, né? As pastas estão muito bonitas também, sendo que a gente ganhou possibilidade de controlar elas. Então a gente pode clicar aqui nas configurações e podemos ampliar e personalizar elas do jeitinho que você preferir, do jeitinho que a gente quer. Também temos o novo ícone de bateria, que por muito tempo as pessoas reclamavam em celulares antigos, mas agora temos a contagem da bateria com o número dentro. Isso aqui ficou bem top também. Vocês lembram que eu falei da no-bar? Talvez vocês não façam ideia do que seja isso, mas vem cá que eu vou te apresentar e você vai curtir bastante. Se entrarmos aqui em algum aplicativo tipo relógio e iniciarmos um temporizador, a gente pode sair e vamos ver que o temporizador ficou ali no canto superior esquerdo, o que já é bem legal, mas claro que não é só isso. Se a gente bloquear o celular e acender, vamos ter a contagem aqui embaixo como um novo ícone, e se a gente iniciar algum outro aplicativo que precise de alguma contagem ou algum aviso em tempo real, eles vão ficar juntinhos. Olha que fofo. Se a gente plugar o carregador com ele aceso, temos também essa animação, e o mais legal disso tudo, podemos interagir um com o outro, deixando um atrás do outro, outro na frente. Isso aqui é demais, né? Diante de tudo isso que a gente falou, a gente tem que afirmar que o preço que ele está custando hoje é um baita preço. No lançamento dele, ele veio ao Brasil numa faixa de R$ 2.500. Com muita sorte, nos primeiros meses você achava ele na casa dos 2.200, mas hoje aqui no Brasil, no link da descrição, colocamos ele no melhor preço já visto historicamente, os R$ 1.800. Claro que tudo depende de qual versão você quer pegar. E galera, se vocês quiserem parcelar, a melhor opção será a Amazon, mas deem uma olhada no Mercado Livre também. Eu falo isso porque são sites extremamente seguros, num preço muito bom também, e vamos concordar, hoje em dia segurança é tudo. Além disso, o link do nosso grupo de ofertas está aqui na descrição, corre lá. Estamos sempre recheando o grupo com mega ofertas e você não pode ficar de fora. Bom, pra gente continuar o vídeo, algumas configurações que são muito importantes quando a gente tira um Samsung da caixa são: vamos primeiro entrar aqui em configurações, vamos aqui em visor e lá em duração da luz do fundo vamos marcar 5 minutos, mas fica a sua escolha qual o melhor tempo. Eu gosto de colocar uma duração maior para a gente não ter que ficar desbloqueando o celular toda hora, porque ele fica bloqueando a toda hora. E outra mudança que podemos fazer é com relação a esses 3 botões de baixo aqui. Principalmente o touch de voltar pode ser um pouco chato de ficar usando, então vamos aqui em configurações, vamos em tela inicial, descemos em visor, desceremos em barra de navegação e marcamos gesto de deslizamento. Sério, eu sei que no começo para acostumar é um pouco mais chato, só que pegando isso você vai fazer as coisas numa velocidade muito maior. Só deslizar para cima para a tela inicial, arrastar para a esquerda para voltar e segurar arrastando para cima para mostrar os apps que estão abertos recentemente. E só uma observação, essa dica ajuda demais a galera que é canhota. E falando um pouco mais sobre essa tela agora, se compararmos com o seu modelo anterior, o A55, vamos perceber que a tela ficou um pouco maior, sendo que agora temos 6.7 polegadas e eu não tenho nada a reclamar dessas bordas. Eu gostei demais desse aspecto de trazer uma moldura bem fina, parecendo que a tela cobre toda a parte da frente. Essa aqui é uma Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, isso é coisa pra caramba, e uma tela muito fluida. Vocês com certeza vão curtir e ter uma experiência de celular totalmente premium, e além de totalmente fluida, ela é completamente nítida e com cores maravilhosas. São 16 milhões de cores, mais uma resolução de 1080 por 2340 pixels. Vai por mim, a sua e a minha experiência em séries, filmes e até jogos está garantida com essa super tela aqui. E como um bom Samsung, temos também um leitor digital bem veloz. E cara, só a título de comparação, em um iPhone 16 temos a metade da taxa de atualização que temos nesse carinha aqui, então fica meu super positivo pro que a Samsung fez aqui. E claro que não poderia faltar uma proteção da tela de respeito. Estamos diante aqui de um Gorilla Glass Victus Plus, que é uma proteção muito boa e que vai te proteger na maioria dos casos. Mas galera, protejam bem os seus smartphones, coloquem uma boa capinha e uma boa película, afinal todo cuidado é pouco.
Outro ponto bem legal é que esse A56 aqui possui um brilho de 1200 nits e é uma contagem bem legal. Você não vai precisar ficar forçando muito para enxergar a tela na luz do sol, ainda mais porque o pico dele é de 1900, que é melhor ainda. E um dos dados mais surreais que a gente pode analisar vendo o Galaxy A56 e os smartphones da Samsung no geral é que a cada 3 pessoas uma usa um celular da Samsung, o que comprova não só a popularidade da marca, como também a aprovação no uso dos seus celulares. E eu tenho vários amigos que migraram do iPhone ou da Motorola para um Samsung e se surpreenderam mesmo com o celular intermediário, o exemplo do A56. E uma coisa que a Samsung fez aqui que deixou todo mundo muito feliz foi a garantia de 6 anos de atualização. Então, durante 6 anos você vai receber tudo de melhor que a marca vai oferecer com essas atualizações e não vai ficar com aquele mistério de quando o seu celular vai se tornar obsoleto. E agora falando outra curiosidade mais de perto para vocês, porque isso também vai te assustar. A cada 1 minuto a Samsung vende 80 celulares e não é no mundo todo, é apenas na América Latina. E isso faz a gente concluir que a empresa é muito forte, ainda mais aqui no Brasil, que possui mais de 130 pontos de assistência técnica. E falando em assistência, esse é outro elogio para a marca, não necessariamente em um ponto físico, mas também seu suporte online. Isso é um diferencial entre as marcas, porque você sempre será atendido. O processador desse carinha aqui também foi alvo de elogios, afinal a Samsung melhorou, o que já era legal, e agora contamos com o processador Exynos 1580 e 8 GB de memória RAM. É um processador que otimiza demais o smartphone e a eficiência dele é impecável, sério. Aqui a gente roda praticamente qualquer jogo e de uma maneira muito lisa e com uma fluidez muito boa. Enquanto a gente vai rodando alguns jogos na tela, quero fazer um rápido comparativo com o que a Samsung já havia feito no A55 e aqui no A56 ficou muito melhor. A começar com o desempenho combinado, que teve um aumento de 25%, o que o A55 fazia no AnTuTu, cerca de 726 mil pontos. Nesse cara aqui temos mais ou menos os 900 mil de pontuação, que já mostra o quão monstrinho esse celular será nos games. Além disso, temos uma CPU 16% mais rápida e um desempenho gráfico 30% melhor, ou seja, uma GPU melhor. Conclusão, esse celular aqui, mesmo que o intuito dele não seja ser um celular gamer, ele consegue trazer uma compatibilidade incrível para qualquer jogo que você queira jogar. Isso combinado com a tela dele é um absurdo, traz uma experiência muito especial para nós que jogamos. Só que pelo que falamos até aqui, talvez você já tenha percebido que esse celular realmente vale o que custa. E mais uma vez eu peço para vocês que confiram o preço do celular aqui na descrição. Vai que ele tá abaixo do preço que eu falei, ou vai que ele tá numa promoção boa. E quando falamos de um Galaxy, principalmente um intermediário da Samsung, o que mais esperamos é equilíbrio. Talvez a gente nem deseja que ele seja o melhor em cada especificidade, mas o que a gente quer é que ele entregue uma experiência muito legal em todos os quesitos. E quando falamos das câmeras, isso não é diferente. Mesmo possuindo um desempenho excelente, uma tela que supera a de um iPhone 16, um áudio incrível, IP67 e as várias atualizações que vamos ter, ainda assim a câmera consegue ter uma boa qualidade. Vou passar aí para vocês as fotos que tiramos com esse celular e eu quero que vocês comentem. Eu achei muito boa, mas aí vai de vocês, o que vocês acharam delas, se elas estão com as cores boas, a resolução, saturação, enfim. São 3 câmeras, uma principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 12 megapixels, um sensor macro de 5 megapixels. Iniciei uma gravação de tela onde a gente consegue aqui inclusive mostrar o nosso rosto através de uma opção aqui que vocês não estão vendo, mas é só clicar em cima dela que ele vai abrir a câmera do nosso dispositivo. E aí, se a gente abrir aqui o aplicativo de câmera, a gente pode ver a interface aqui da câmera que o A56 tem. Aqui do lado esquerdo podemos alterar o tamanho da resolução. Todas essas opções gravando a 30 quadros por segundo. Não temos então a opção de 60 frames na câmera frontal, pelo menos aqui na gravação de vídeo. Aí temos outras opções também, como por exemplo, a gente pode clicar aqui nesse ícone de 2 pessoas, que a câmera do celular vai se abrir para capturar, para conseguir expandir um pouco o tamanho da foto. E aqui ainda temos outras opções. Se a gente mudar, por exemplo, para a câmera frontal, a gente pode perceber que a gente pode ativar o modo de 50 megapixels aqui na câmera do nosso A56. Se a gente clicar nessa opção aqui à direita, podemos também ter algumas funcionalidades a mais, como por exemplo, alterar o tamanho em si da foto. Enfim, eu achei bem intuitivo, bem interessante essa interface aqui do nosso Galaxy A56, da câmera do A56. Comentem aí o que vocês acharam. A câmera traseira consegue gravar vídeos em 4K e a frontal também, o que é um ponto mais que positivo para a Samsung. E agora deem uma olhada no vídeo que a gente fez com esse celular e comentem também o que vocês acharam dele.
E a gente precisa falar dessa bateria agora, afinal, não são muitos os celulares que possuem 5.000 mAh, isso é mais do que o suficiente para você passar o seu dia e talvez no final dele você ainda ter seus 10, 15%, depende muito do quanto você vai estressar o seu celular também. Eu não tenho o que reclamar, a bateria dele é mais um aspecto que traz muito equilíbrio para o celular e não para por aqui, afinal, esse celular carrega com 45 watts, que é um carregamento super veloz, em mais ou menos uma hora você vai ter a carga total e isso são dados da própria marca, só tomem cuidado para não viciar a bateria e acabar com a vida útil dele. Então não deixe ele com 100% de bateria por muito tempo na tomada e nem fique usando enquanto ele carrega. Conselho dado, então o que temos aqui não é apenas um celular extremamente equilibrado com uma bateria muito boa, um desempenho incrível, uma tela praticamente perfeita, câmeras muito nítidas e que gravam a 4K, muitas atualizações e uma estética impecável, mas também um celular que trouxe muitas novidades comparados ao Galaxy A55. Então, se antes tínhamos um carregador de 25 watts, agora temos quase o dobro com 45 watts. Se antes tínhamos um Exynos 1480 como processador, agora temos um 1580 que é muito mais eficiente e muito mais potente. Isso é o tipo de coisa que a gente espera para os próximos modelos da linha, avanços e upgrades que agradam demais a galera. E se você tem um orçamento de R$ 1.800 e quer um celular que seja equilibrado, um intermediário que beira o top, eu garanto que o A56 vai te satisfazer e até surpreender. Eu espero ter sido bem claro aqui com vocês. Eu acho que consegui falar de tudo com os detalhes que vocês precisavam e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal porque logo mais traremos a nossa opinião sincera usando o celular durante 15, 30 dias e não apenas isso, como também alguns comparativos bem quentes que vocês não perdem por esperar. Abraço do Danilão e fui!